vai ver o livro de Juízes, que narra a história do povo de Israel depois da morte de Josué. Durante todo o tempo em que Josué viveu, o povo serviu a Deus. Mas depois que ele morreu e todas as pessoas que foram contemporâneas dele também tinham morrido, o povo começou a se desviar. Eles não haviam destruído todos os povos que moravam ali antes deles chegarem. Acabaram se misturando com os povos daquela terra e adotaram as práticas deles, inclusive a idolatria. Quando essas coisas aconteciam, Deus permitia que povos opressores invadissem Israel. E com isso, o povo atraía sobre si muito sofrimento. Quando o povo caía na real e pedia socorro a Deus, Deus levantava juízes, que eram líderes executivos, que libertavam o povo das mãos dos seus opressores. Depois que o juiz morria, voltava tudo ao que era antes. Então, nesse livro a gente vê um monte de vezes o povo caindo na idolatria, um monte de vezes Deus levantando juízes, um monte de vezes eles sendo libertados e um monte de vezes eles caindo novamente. O tema do livro, então, é opressão e livramento. Ele foi escrito por Samuel, que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele aparece no primeiro livro de Samuel, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Foi escrito em aproximadamente 1000 a.C., talvez na cidade de Ramá, que era a cidade onde Samuel morava. O nome do livro no hebraico é Sofetim, que quer dizer juízes. Todas as palavras que terminam em in são plural no hebraico. E no grego é kritai, que significa juízes. Conta a história desde a morte de Josué até o início do governo de Samuel. Engloba uns 350 anos da vida de Israel. O verso-chave que resume todo o livro de Juízes está no capítulo 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse versículo aparece em outras passagens de Juízes. Como esse livro pode ser dividido? Eu coloquei em 3 partes. São 3 períodos distintos. O primeiro mostra o que aconteceu após a morte de Josué. Vai do capítulo 1 até o capítulo 2, mostrando algumas vitórias parciais do povo. A segunda divisão é a maior parte do livro, vai do capítulo 3 ao 16, e mostra um período de várias apostasias, opressões e libertações por Deus. E engloba os juízes Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté e Sansão. E a terceira divisão, do capítulo 17 até o capítulo 21, no final do livro, mostra um período de anarquia. Cada um fazia o que dava na telha. Era uma anarquia religiosa, moral e também social. Jesus pode ser visto nesse livro? Pode sim. Eu destaquei de uma forma só, que são os juízes. Eles eram libertadores que Deus enviava para socorrer o povo. E Jesus foi principalmente o nosso libertador. Nos libertou do pecado, nos salvou da escravidão em que a gente vivia e nos tornou livres para servirmos a Deus. No capítulo 2:16 fala assim: o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. E lá em Lucas 11, versos 21 e 22, Jesus contou essa história. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Isso foi o que Jesus fez, nos libertando das mãos do diabo. E lá em João 5, nos versos 24 e 27, Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E que lições a gente pode tirar para nossa vida? Você lembra que eu falei que santidade é separação do pecado, é separação do mal. Mas a verdadeira santidade é separação voluntária do mal. No livro de Juízes, a gente vê isso aqui no capítulo 2, verso 19. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Em João 17, Jesus está fazendo uma oração lá no final da última ceia. Ele ora pelos seus discípulos, e não somente por aqueles que estavam ali ceando com ele, mas ora por nós, por todos os que haveriam de crer por causa da palavra deles. E ele pede assim para Deus: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno.
Essa é a verdadeira santidade. Não é a gente ir morar num mosteiro, ficar longe de todo mundo para não pecar. Não é a gente viver isolado das pessoas. É a gente continuar no mundo, mas voluntariamente se separar do mal. Uma segunda lição é que aquela terra era uma terra muito grande e as tribos acabaram ficando bastante espalhadas. Provavelmente essa distância contribuiu para que o povo esfriasse no seu relacionamento com Deus. Ainda no capítulo 17 de João, Jesus fala assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O verdadeiro sinal de que Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo é a nossa unidade. A unidade daqueles que têm a mesma fé nele. Lá em Efésios 4, de 3 a 6, Paulo fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade requer esforço e a gente precisa se esforçar. A gente não pode permitir que a distância, seja ela geográfica, seja ela doutrinária, seja ela de qualquer natureza, nos afaste um dos outros. Nós somos povo de Deus. Deus vê a gente como um só. O diabo vê a gente como um só. Os descrentes veem a gente como um só. Por que a gente não pode se ver assim também? Uma terceira lição é que o povo, em vez de obedecer estritamente aquilo que Deus tinha ordenado, exterminando aquelas nações que estavam lá antes deles tomarem posse da terra, preferiu escravizar alguns deles. Acharam, puxa, é muito mais legal. Em vez da gente matar todo mundo, conservem vida, eles vão ficar servindo a gente. A gente fica aqui no meio bom enquanto eles ficam ralando. Deus tinha um propósito quando deu aquelas ordens. E eles, porque não obedeceram, acabaram sofrendo as consequências. Olha o que está escrito em Josué 16, 10. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Lá em Juízes 3, verso 6, fala: tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, prestaram culto aos deuses deles. E a consequência dessa contaminação do povo pelos costumes e práticas daquelas nações pagãs e idólatras, a gente vê no final do livro de 2 Crônicas, que foi o cativeiro babilônico. Eles se afastaram tanto de Deus, deixaram o coração ser totalmente tomado por outros deuses, que Deus não teve outra solução, não teve outra cura, a não ser mandar eles para o cativeiro. Uma quarta lição está na história de Sansão. Sansão era filho de um casal que não podia ter filhos. E um dia, a mulher recebeu a visita de um anjo que deu instruções. Falou que ela ia ficar grávida, mas que aquele menino seria nazireu desde a barriga dela. O voto de nazireado é um voto que está lá em Números, no capítulo 6. Nazireu é uma palavra que significa consagrado, separado. Se a pessoa quisesse se consagrar especialmente a Deus por um determinado período, ela fazia voto de nazireu. Esse voto envolvia separação de vinho e qualquer bebida forte, separação de qualquer corpo morto, uma entrega total da vida da pessoa a Deus. Quando esse anjo apareceu para a futura mãe de Sansão, ele falou: esse menino não vai poder se contaminar, então você não vai poder beber vinho nem bebida forte, e ele durante toda a vida dele também vai ser assim. E outra coisa no voto de nazireu é que a pessoa deixava o cabelo crescer livremente, não podia cortar. E Sansão, como era nazireu, desde a época em que ele era feto, também nunca cortou o cabelo. O cabelo dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele cresceu, se tornou um homem fisicamente muito forte, mas ele era moralmente muito fraco. Ele vivia nas terras dos filisteus e estava sempre brincando com o nazireado dele. Ele resolveu se casar com uma filisteia. E quando ele estava indo para o casamento, no caminho ele foi atacado por um leão. Ele matou com a força das mãos dele aquele leão e deixou para lá, no meio do caminho. Um belo dia, ele passou por ali e resolveu ver o que tinha acontecido com o leão. Quando ele chegou perto daquele corpo, do qual ele era proibido de se aproximar, ele viu que tinha um favo de mel dentro do corpo. Ele tomou daquele favo, levou para os pais e não contou para eles de onde ele tinha tirado. Sinal de que ele sabia que estava fazendo bobagem. Mais tarde, quando ele se envolveu com Dalila, ela ficou enchendo
enchendo, querendo saber qual era o segredo da força dele. Olha o que ele respondeu: jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Na verdade, ele já tinha uma fraqueza muito grande na vida dele, e toda hora ficava brincando com esse voto de nazireu. Raspar a cabeça ia ser a gota d'água. E quando Dalila descobriu esse segredo do coração dele, ela contou isso para os líderes dos filisteus, fez com que ele adormecesse, e enquanto ele dormia, cortaram o cabelo dele. Quando ele acordou, ele achou que nada tinha acontecido, e quando chegaram os filisteus para aprisionar, a força dele tinha ido toda embora. Os filisteus furaram os 2 olhos dele, ele se tornou cego, e ele foi levado cativo pelos filisteus. Agora aconteceu uma coisa muito interessante. Lá no capítulo 16, o verso 2 fala assim: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Onde é que estava o segredo da força de Sansão? Era no cabelo? Ou era naquilo que o cabelo crescendo significava? O segredo dele estava na consagração dele a Deus. E ele deixar o cabelo crescer significava que ele novamente estava resolvendo se consagrar a Deus. Anos depois houve uma festa ao deus Dagon. E os filisteus, para se divertirem, resolveram chamar Sansão. E nessa ocasião, ele pediu para o menino que estava guiando ele que ele pudesse se apoiar nas colunas centrais daquele templo. E ele se apoiou. E enquanto ele estava ali, ele fez uma oração. Lá no capítulo 16, verso 28, ele pediu a Deus: Senhor, que eu possa me vingar por pelo menos um dos meus olhos dos filisteus. Deus ouviu a oração. Sansão voltou a ficar forte, fez força naquelas colunas e o templo desabou. Sansão morreu, mas matou junto com ele um monte de filisteus. E a Bíblia fala que foram mais os que ele matou na morte dele do que aqueles que ele matou durante a vida. Esse era o segredo de Sansão. E esse pode ser o segredo de qualquer um: consagração a Deus. A quinta lição é que Deus não usa só gente forte como Sansão. Ele usa também os fracos. E ele usa principalmente os fracos. Lá em 1 Coríntios 1 está escrito assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ele usou pessoas como Gideão. Olha o que esse Gideão falou a respeito de si mesmo no capítulo 6. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E de fato era. Outro juiz foi Jefté. Olha o que fala lá sobre ele no capítulo 11. A mãe dele era uma prostituta. Ele também tinha meio-irmãos. E esses irmãos dele, quando cresceram, expulsaram ele dali para que ele não tivesse herança junto com eles. E ele fugiu e se uniu a um bando de vadios. Jefté foi poderosamente usado por Deus também. Lá em Zacarias, no capítulo 4, verso 6, fala assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na nossa vida também é assim. Não é porque você vai ser o mais inteligente, ou o mais forte, ou o mais bonito, ou o mais capaz, ou o mais esperto, que você vai ser usado por Deus, que você vai ser vitorioso. Mas é por causa do Espírito dele, que te guia, que te orienta, que você vai ter o verdadeiro sucesso na vida. Outra lição está naquele versículo que eu falei. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. A liberdade sem Deus é falsa. Lá em Gálatas 5,13, Paulo fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, a natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Fazer o que dá na cabeça não é o melhor caminho. Isso só traz confusão e tristeza. Lembra disso e presta atenção: os seus líderes, enquanto estiverem submissos a Deus, não são uma mera limitação, mas são uma orientação, são uma direção, são uma bênção para você. Lá em Hebreus 13, verso 17, o escritor fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-os para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E uma última lição é que a gente sempre ouve que Deus é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas no livro de Juízes existe uma coisa que Deus não pode fazer. Lá no capítulo 10, de 13 a 16, Deus fala assim: vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso eu não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre
eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde suportar o sofrimento de Israel. Deus é um Deus misericordioso. Ele não pode suportar quando a gente se humilha diante dele, quando a gente o busca de todo o coração. E ele abre as comportas da graça e derrama todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua bênção sobre a nossa vida. Da mesma forma que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele muitas vezes tentava se ocultar. Ele tentava entrar em algumas casas para descansar e não ser visto. Mas ele não conseguia. Sempre que chegava gente procurando por ele, ele sempre dava bênção, dava conselhos, dava milagres, dava cura, dava orientação. Deus é assim. O nosso Deus não pode se ocultar de quem o busca em espírito e em verdade. Esse foi o resumo de Juízes. É um livro muito estranho. Se você ler, vai ver cada história esquisita. Mas na próxima semana, a gente vai ver o livro de Ruth, que acontece justamente nesse período e traz uma história linda, cheia de ensinamentos para nós. Não perca!